Imagine por um momento se todos os solos férteis da Terra fossem esgotados. Sem solos, sem uma vida confortável. Os móveis de sua casa, o aparelho que você está usando para ver este filme, a comida em sua geladeira, até mesmo a sua roupa. Tudo isso não existiria sem os solos. Ainda assim, este recurso, formado em milhares de anos, está rapidamente sendo consumido. É melhor agirmos agora. Hoje, mais da metade da população mundial vive nas cidades. E em 2050, as cidades irão abrigar quase 70% da humanidade. E cidades famintas devoram uma enorme quantidade de solo fértil, além de necessitar de várias áreas de cultivo e exploração para alimentos e matérias-primas. 40% dos alimentos consumidos na Europa são produzidos em outros continentes. Cada mordida tem consequências em âmbito global. Estamos comendo do prato de outros povos. Os meios de vida dos povos ao redor do mundo dependem do acesso a solos férteis. Os agricultores precisam possuir suas terras ou ter acesso garantido a estas a longo prazo, para que possam manejá-las sustentavelmente. O atual ambiente político frequentemente apoia uma agricultura altamente industrializada. Enquanto esta estratégia oferece meios para lucros rápidos, o solo é exaurido através da produção excessiva. Pesticidas, monoculturas e irrigação intensiva esgotam o solo. Uma coisa é clara: interesses de curto prazo acabam com a fertilidade do solo. Isto também coloca a vida de muitas populações rurais em perigo. No entanto, movimentos sociais ao redor do mundo têm lutado por um melhor acesso à terra e com cada vez mais sucesso. Para que mudanças ocorram em larga escala, são necessárias decisões políticas. Direito à terra e proteção dos solos requerem leis e regulamentações internacionais, bem como a adoção de legislação em cada país, e isso é responsabilidade dos governos. Acesso seguro e de longo prazo à terra forma a fundação da gestão sustentável dos solos. Se conseguirmos combinar o conhecimento tradicional com a abordagem da ciência moderna, nós podemos, mesmo com recursos limitados, garantir nossas colheitas no longo prazo. Aprendendo uns com os outros, olho no olho. Conservação de solo significa buscar soluções que protejam o solo e que garantam alimentos suficientes para todos. A agricultura de larga escala, em particular, tem a responsabilidade em utilizar o mais importante recurso, o solo, de uma forma sustentável, porque estes são os produtos que acabam no carrinho de nossos supermercados. Todos os dias fazemos escolhas. Seja quando compramos produtos importados do outro lado do mundo, ou quando compramos produtos da nossa região. Seja quando comemos muita carne, ou quando escolhemos comprar orgânicos. Nós temos responsabilidade. Para cada produto, nós determinamos o peso de nossas compras. Nosso consumo deixa marcas ao redor do mundo. O que nós decidimos ou não fazer tem suas consequências. Nós precisamos ter um olhar crítico e tomar decisões de forma consciente, porque até mesmo as menores decisões também carregam o seu peso. Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente para passar a aula 3, né? Eu sou o suboficial Sérgio Ricardo, sou professor de Geografia e estou aqui para poder ajudar você nessa caminhada aí rumo ao concurso da ESA, né? Vamos lá, hoje nossa aula 3 a gente vai falar sobre os tipos de solos que existem aqui no nosso território brasileiro. Falando um pouquinho sobre o solo, vamos lá, olha só, o solo, ele mais do que somente uma camada superficial da Terra, ele é parte, né, que contém as matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas, vegetais, né, sobre si mesmo, né, num ambiente aberto, certo? E é o resultado, né, do intemperismo, da decomposição de rochas, que a gente vai ver algumas coisas dessa ainda lá pela frente. Bom, quando eu falei lá com relação que o solo, né, ele é resultado, né, do intemperismo, né, eu queria só fazer um adendo aí, lembrar vocês o que é o intemperismo. Né? Intemperismo nada mais é que um conjunto, né, de alterações físicas, né, ou seja, uma desagregação, né, ou química, né, que é a decomposição, né, que as rochas vêm sofrendo com o passar do tempo, conforme ela vai ficando exposto na superfície terrestre, né? Aí aqui no caso, aqui no nosso desenho aqui,
o solo, sofrendo intemperismo ali, ele pode se transformar em areia, em argila, em sais, né? Em sedimentos. Isso é o intemperismo. Intemperismo, quando você ouvir falar, é a transformação, é a alteração física, né, ou química de uma rocha. É a transformação de uma rocha, né, no solo. Bom, o solo, vamos falar um pouquinho sobre o solo. O solo, ele é um recurso renovável, certo? O que isso quer dizer? Que o solo é um elemento natural que pode ser utilizado diversas vezes, né, pelo ser humano, nas suas atividades produtivas, principalmente. Embora a má utilização, né, e a não conservação dos solos vem fazendo com que os solos venham se tornando cada vez mais improdutíveis. Quando a gente vai falar sobre solo, a gente precisa entender como é que é a estrutura do solo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os horizontes, né? Quando falar horizontes, são as camadas, tá? Horizonte, camadas do solo. Para a gente compreender, entender essa estrutura, né? Foi elaborado aqui um diagrama, né? Onde que a gente pode observar os horizontes do solo aqui bem dividido, né? E aí a gente deu o nome aqui, ó, O, A, B, C e a rocha-mãe. E aí a gente vai dar uma olhadinha agora em cada uma delas aqui, só para poder fazer um apanhado geral do que é um solo, antes de a gente falar dos tipos de solo que existe aqui no nosso território brasileiro. Vamos lá, olha só, a primeira lá, ó. Aonde está escrito ali o perfil do solo ali, a primeira parte ali, matéria orgânica, né? É o horizonte O, é aquele primeiro. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, horizonte O, tá vendo ali o primeiro ali? Esse aí é onde fica ali a matéria orgânica, né? É um horizonte orgânico formado a partir da decomposição de materiais orgânicos, né? Seja ele de origem animal ou vegetal. É o solo onde a gente pisa, né? O primeiro contato, é o mais superficial ali. Aí logo abaixo vem o horizonte B, ou seja, a camada B, né? Essa aí é o horizonte, é a camada que é composta por compostos minerais, tá? É um composto mineral ali. Vamos por de baixo, horizonte B, né? Ali aquela zona de acumulação, é formada pela acumulação de argila, né? Alguns hidróxicos de ferro, alumínio, é o lugar onde que se acumula, né? É a zona de acumulação, a camada B. A C, né, que é onde que tem o material já na área de transição ali, né, é uma zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, ou seja, a sua rocha mãe. Lá embaixo, lá, ó, é a rocha mãe. Então, de baixo para cima, nós vemos aqui a rocha mãe, a área de transição, que é a C, aí depois vem a B, que é a área de acumulação, depois vem a A, que é onde que tem os compostos minerais ali, e depois, por fim, vem o horizonte O, que é a superfície, né, a camada da Terra, onde a gente pisa, né, que é o local ali onde que tem a decomposição de materiais orgânicos, né, seja ele animal ou vegetal. Bom, então assim, ó, vamos falar agora sobre os tipos de solo que existe aqui no nosso Brasil, tá? A gente já ouviu falar, né, que o solo ele corresponde à decomposição de rochas, né, o intemperismo, que ocorre por meio das ações ligadas à temperatura, o calor, processo erosivo, né, que aí a erosão ela pode acontecer tanto pela ação dos ventos, chuva, até mesmo nós, terráqueos, seres vivos, seres humanos, né, e também as bactérias, os fungos. E o Brasil ele se destaca, né, como um grande produtor agrícola, né, e isso por conta da sua grande extensão territorial, né, e também pela sua riqueza, né, sua fertilidade que existe no nosso solo brasileiro. Agora vamos entrar agora exatamente no tipo de solo, né? E aí eu falei, né, por causa da dimensão territorial, né, é possível a gente identificar diversos tipos de solo, diversos, né, que são diferenciados segundo a sua tonalidade, a sua composição, a sua granulação, né, o mais fino, o mais grosso. E no Brasil, na sua maior totalidade, é encontrado 4 tipos de solos, 4, né, e são eles a terra roxa, a massapê ou massapé, o salmourão e o solo aluvial.
Vamos ver agora um por um aí as suas características aí que é interessante para a nossa prova. Terra roxa, vamos começar pela terra roxa, né? Essa terra roxa corresponde a um tipo de solo que é extremamente fértil, né? Tem uma tonalidade meio avermelhada, né? Apesar de ser chamada de terra roxa, ela é meio avermelhada e ela é encontrada em abundância no estado do Goiás, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, né? E a sua origem é decomposição de rochas, né? E nesse caso aí por conta da sua coloração, do basalto. Massapê, ali ó, definição. É uma terra argilosa, geralmente preta, de excelente qualidade para a cultura da cana-de-açúcar, né? E esse é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino. Aí ali tem um desenhozinho ali, ó, um exemplo ali, uma imagem, né? Não um desenho, uma imagem ali da terra massapê, né? Ou tem uma variação chamada de massapé. Temos o solo chamado salmourão. Vamos lá para a definição aqui na tela. É um solo residuário, ou resíduo de alguma coisa, formado de pedregulhos ou areia grossa, parte do feldespato que resistiu à decomposição misturado à terra formada das partes. Ou seja, esse é um tipo de solo que é encontrado ao longo das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Tem essa tonalidade clara, né? A gente vê bastante aqui no nosso centro-oeste, e apresenta níveis de acidez um pouco mais alto que as outras, né? Então ela não é tão fértil assim, né? Por conta da sua acidez. Então o salmourão ele é encontrado nessa região, sudoeste, centro-oeste, sul, né? E é mais claro, ó, diferente da terra roxa e do massapê. Os solos aluviais. Esses solos aí, se você observar, né, dá para perceber fácil que ele é formado por sedimentos que são carregados, né, ali, ó, descendo ali, ó, pela água, pelo vento, e geralmente ele tem a sua origem nos vales localizados entre planaltos e planícies. Então ele fica entre o planalto e a planície aqui, ó. Então fica ali, ó, além das várzeas ainda, né? E geralmente não é um solo muito fértil, e esse tipo de solo ele pode ser encontrado em diversos pontos do nosso país. Bom, pessoal, o que a gente tinha para focar agora com relação aos tipos de solos, né, para a nossa prova, são esses 4 tipos de solos aí, ó, tá? Que é a terra roxa, o massapê, o salmourão e o aluvial, né? O solo aluvial. Então vocês têm que ficar ligado aí e a gente em breve a gente vai fazer aí uns simulados com relação a esses conceitos aí. O interessante é você ir fazendo as suas anotações, tá? Do que é dito aqui. Vou deixar, igual as outras aulas, uma nota de aula lá no AVA lá, para poder você acompanhar, né? Rever as nossas aulas, fazer uma anotação. Perceba que quando você assiste a mesma aula mais de uma vez, você sempre vai pegar um detalhe ou outro que você deixou passar batido na outra. E qualquer detalhe faz toda a diferença para a nossa prova aí, para a nossa aprovação. Beleza? Então, assim, ó, o nosso assunto aqui hoje, nessa aula 3, era só para poder falar sobre os tipos de solos. Então, eu dei uma pincelada, né, sobre como os solos são formados, as suas camadas, né, seus horizontes, o que vem ser o intemperismo, mas o foco principal era falar desses 4 principais tipos de solos brasileiros, né? A sua formação, a sua coloração e em que região que ele é encontrado com mais facilidade, beleza? Então fica ligado aí nesses tópicos aí, que eu já vou preparar para a nossa aula 4 e a gente continuar na nossa caminhada aí rumo à nossa aprovação. Valeu, rapaziada, um abraço aí, até a próxima aula.